Carlos Mendes era um empresário famoso por sua aparência fria e autoritária. Ele possuía arranha-céus, carros esportivos e desfrutava de viagens luxuosas para destinos elegantes. Mas nada disso preenchia o vazio em seu coração, um abismo que nem a riqueza material conseguia cobrir. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, ele dirigia seu carro caro pelas ruas escuras e úmidas da cidade. O som da chuva batendo no para-brisa formava uma melodia monótona que pouco lhe importava. Em meio a uma rua deserta, seus olhos se detiveram na figura de uma jovem encolhida sob uma marquise. Seu casaco fino não era suficiente para protegê-la do vento frio. Seus cabelos longos, encharcados, grudavam no rosto pálido. Carlos sentiu uma dor aguda no peito que ele não conseguia explicar. Era a primeira vez em anos que ele sentia algo além de indiferença e cálculo. Sem resistir, Carlos parou o carro, sem tirar os olhos da imagem da jovem. Ele desceu, sentindo as gotas de chuva fria em seu rosto enquanto se aproximava. Você precisa de ajuda? Sua voz soou baixa e hesitante, muito diferente do tom confiante de sempre. A garota levantou a cabeça. Seus olhos escuros, cheios de desconfiança e cansaço, encontraram os dele. Eu não preciso de piedade. Ela respondeu, com a voz rouca e firme, como se estivesse acostumada a não receber ajuda de ninguém. Carlos ficou em silêncio por um momento, olhando em seus olhos. Depois colocou uma sacola de comida e um casaco grosso ao lado dela antes de se afastar. A chuva continuava caindo. Mas Carlos sabia que aquele encontro tinha mudado algo dentro dele. Nos dias seguintes, a imagem daquela garota não saía da mente de Carlos. Ele não entendia por que um empresário de sucesso como ele ficava obcecado por alguém sem teto e sem esperança. A curiosidade e algo mais profundo o impulsionaram a voltar àquela rua todas as noites. A cada encontro, ele trazia comida ou roupas quentes. No início, a garota olhava com desconfiança. Mas aos poucos, a frieza em seu olhar foi diminuindo. Todo mundo tem uma história, disse Carlos uma vez ao deixar uma sacola de pães diante dela. Ela o olhou. Os olhos não mais hostis, mas com um olhar investigativo. Meu nome é Ana, disse ela suavemente, como se esse nome tivesse perdido o significado há muito tempo. O coração de Carlos se aqueceu, ela finalmente havia se aberto. Os encontros ficaram mais longos e frequentes. Ana contou sua história e uma estudante de literatura promissora, com um futuro brilhante até que perdeu os pais em um acidente de carro. Dívidas, perdas e traições a deixaram sem nada, forçando-a a viver nas ruas. Carlos ouvia, com o coração apertado ao perceber que, por trás de sua fachada forte, Ana era alguém buscando um raio de luz em meio à escuridão. Certa noite, enquanto o vento frio soprava, Ana hesitou antes de dizer, eu estou grávida. As palavras foram como um choque para Carlos. Ele olhou para ela e viu o medo e a incerteza em seus olhos. Mas, em vez de recuar, ele segurou a mão dela com firmeza. Nós vamos enfrentar isso juntos, disse ele com convicção. A notícia sobre Carlos Mendes e a garota sem teto Ana rapidamente se espalhou pelo meio empresarial e a alta sociedade. Surgiram boatos e risos sarcásticos em conversas de negócios e em jantares luxuosos. Carlos Mendes, o empresário mais perspicaz da cidade, agora envolvido com uma garota de rua. Zombavam. Os comentários não abalavam Carlos. Mas ele não podia negar que os olhares críticos e o julgamento de amigos e colegas eram um peso considerável. Carlos olhava pela janela de seu escritório, observando a movimentada cidade abaixo. Em sua mente, não eram os números de lucros ou grandes projetos,
Mas a imagem de Ana e suas palavras trêmulas naquela noite. Ele decidiu que não deixaria a mulher que amava e o filho que ainda não havia nascido sofrerem mais com as críticas de estranhos. Ana, mesmo ciente dos boatos, tentava manter a calma. Ela nunca imaginou que se tornaria o centro das atenções, principalmente no mundo dos ricos e poderosos como Carlos. Mas o olhar determinado de Carlos, a forma como ele a encarava com sinceridade, fazia com que ela não duvidasse de seus sentimentos. A cada dia que passava, ela percebia que Carlos não era apenas um homem rico, ele estava disposto a sacrificar tudo para proteger o que amava. Com o passar do tempo, a barriga de Ana foi crescendo. Carlos a levou para sua mansão, onde ela poderia viver com segurança e ter todos os cuidados necessários. Mas, apesar de todo o conforto, Ana não conseguia evitar sentir-se deslocada naquele ambiente luxuoso. Às vezes, ela passava horas sentada à janela, olhando para o imenso jardim e lembrando-se dos dias em que vagava pelas ruas estreitas, onde a sobrevivência era um luxo. Carlos percebeu a insegurança nos olhos de Ana e fazia de tudo para que ela se sentisse em casa. À noite, eles se sentavam juntos na sala de estar, a luz suave iluminando seus rostos. Carlos contava sobre sua infância, sobre a mãe que sacrificou tudo para criá-lo após a morte do pai. Suas histórias faziam Ana ver que, apesar de virem de mundos diferentes, a dor e a perda os conectavam. No dia em que Ana deu à luz, uma forte chuva caía. Carlos esperava do lado de fora da sala de parto, o coração acelerado, enquanto cada segundo passava de forma lenta e pesada. O choro do bebê quebrou a tensão. E Carlos entrou, com os olhos marejados, para ver Tiago, seu filho precioso, nos braços de Ana. Ela olhou para ele, os olhos cansados, mas repletos de felicidade. Nós conseguimos, sussurrou ela, a voz embargada de emoção. Tiago cresceu rodeado pelo amor incondicional de Carlos e Ana. No começo, muitos na alta sociedade ainda zombavam ao ver Carlos, o empresário uma vez visto como mais frio e calculista, tão carinhoso com seu filho e com a mulher que já viveu nas ruas. Mas, com o tempo, o carinho e a dedicação de Carlos à sua família fizeram com que até os mais críticos se calassem. Tiago era um menino especial, com inteligência e curiosidade desde muito jovem. Aos 3 anos, já lia fluentemente e mostrava um raciocínio lógico impressionante. Carlos percebia isso nas noites em que o via construindo modelos complexos com blocos de madeira enquanto Ana contava histórias. No entanto, seus olhos também mostravam preocupação, ele sabia que o talento de seu filho traria não apenas admiração, mas também inveja e até mesmo más intenções. Nos primeiros anos da infância de Tiago, Carlos o protegeu com todas as forças. Contudo, como tudo de bom, a paz não durou para sempre. Quando Tiago completou 5 anos, um artigo sobre o menino prodígio, filho do empresário Carlos Mendes e da garota de rua, apareceu nos jornais. Repórteres cercaram a mansão, tentando tirar fotos e entrevistar a família. Ana, mesmo tentando ser forte, não conseguia evitar o medo e a insegurança ao ver seu passado exposto mais uma vez. Carlos, eu não quero que Tiago cresça sob esses holofotes, disse Ana numa noite, enquanto estavam sentados juntos no escritório. Seus olhos refletiam preocupação, a voz tremendo de emoção. Carlos apertou a mão dela com força, os olhos determinados. Eu farei de tudo para proteger você e Tiago. Ninguém tem o direito de julgar nossa vida além de nós mesmos. Mas as coisas não foram fáceis. As notícias sobre o talento de Tiago se espalharam rapidamente.
Aqueles que antes zombavam de Carlos agora procuravam se aproximar com propostas, convites e ofertas de negócios envolvendo Tiago. As festas que eles frequentavam se tornaram incomodas, com Ana sentindo os olhares críticos das outras mulheres e ouvindo sussurros sobre sua origem. Numa noite, em um evento beneficente, enquanto Carlos e Ana entravam no salão, um homem se aproximou, com um olhar curioso e um sorriso cínico. Carlos, ouvi dizer que seu filho é um verdadeiro gênio. Mas com a origem da mãe dele, é difícil de acreditar. Não é? A frase foi como uma facada para Ana. Ela apertou a mão de Carlos, tentando manter a calma. Mas seus olhos começaram a lacrimejar. Carlos não hesitou. Ele deu um passo à frente, encarando o homem com um olhar firme. A origem não define o valor de uma pessoa. O que importa é o que fazemos e quem nos tornamos. E se você não consegue entender isso, talvez não tenha o nível necessário para conversar comigo. O salão ficou em silêncio por um momento, antes que os murmúrios retomassem. Ana olhou para Carlos, o coração transbordando de gratidão e amor. Naquele momento, ela soube que não estava mais sozinha nessa batalha. E Tiago, mesmo sendo apenas uma criança, sentiu o amor e a proteção dos pais. Com o tempo, Tiago mostrou cada vez mais suas habilidades excepcionais. Ele não apenas se destacava em matemática, mas também se apaixonava por ciências e línguas. Os professores, apesar de anos de experiência, ficavam surpresos com a mente brilhante de Tiago. Carlos e Ana observavam com um misto de orgulho e preocupação. Eles sabiam que a vida de Tiago seria diferente da de outras crianças e que sua responsabilidade era ajudá-lo a crescer sem a pressão das expectativas da sociedade. Num fim de semana, Carlos e Ana decidiram levar Tiago para um passeio no parque, na esperança de que ele pudesse aproveitar um dia comum como qualquer outra criança. Tiago corria e brincava, o som de sua risada ecoando pelo espaço verde. Ana sorriu, sentindo-se mais leve ao ver seu filho feliz. Mas aquela tranquilidade não durou. Um grupo de repórteres os reconheceu e rapidamente se aproximou, com câmeras e microfones em mãos. Carlos, você poderia falar sobre as expectativas para o futuro de Tiago? Ele vai participar de competições internacionais? Perguntou um repórter. A voz rápida e impaciente. As perguntas incessantes eram como facas invisíveis para Ana. Ela abraçou Tiago, tentando protegê-lo das luzes fortes e das vozes estridentes. Carlos avançou, o olhar frio e a voz firme. Hoje é um dia de descanso da minha família. Peço que respeitem nossa privacidade. Mas os repórteres não recuaram facilmente, continuando a tentar fotografar e questionar a família. Tiago, mesmo pequeno, sentiu a tensão, os olhos preocupados buscando os de sua mãe e seu pai. De volta ao carro, Ana permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Ela se lembrou dos dias difíceis em que a desesperança dominava nas ruas frias. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Carlos segurou sua mão, com o olhar determinado. Sinto muito por não poder fazer mais para proteger você e Tiago disso, disse ele. A voz baixa, mas cheia de resolução. Ana olhou e apertou sua mão com força. Nós vamos superar isso juntos, sussurrou ela. Algum tempo depois, Carlos e Ana decidiram fazer um comunicado oficial para reduzir a atenção indesejada sobre Tiago. Eles organizaram uma coletiva de imprensa, onde Carlos se apresentou diante de uma plateia de jornalistas com uma expressão séria. Tiago é uma criança inteligente. Mas, acima de tudo, ele é nosso filho. Faremos tudo para que ele cresça de forma normal e feliz.
Espero que todos respeitem isso. Ana estava ao lado dele, com os olhos brilhando de confiança e força. Ela não era mais a garota sem teto de antes, mas uma mãe corajosa, pronta para lutar por sua família. Tiago, observando seus pais de pé, sentiu o calor e a segurança ao seu redor. Com os anos, Tiago continuou a impressionar tanto no meio acadêmico quanto na mídia. Seu talento não se limitava apenas a resolver equações complexas ou teorias científicas, mas também se expandia para a música e as artes. Cada conquista trazia orgulho infinito a Carlos e Ana, mas também aumentava as preocupações deles. Carlos observava o filho crescer sob a sombra das expectativas alheias. Sabia que Tiago carregava um fardo maior do que a maioria das crianças. Um dia, Tiago voltou para casa após um dia longo de estudos e sentou-se em silêncio perto da janela, olhando distraído para o jardim onde costumava brincar. Ana percebeu a tristeza no olhar do filho e sentou-se ao seu lado. Você está bem, Tiago? A voz de Ana era suave, mas preocupada. Tiago virou-se, os olhos refletindo uma tristeza que Ana nunca tinha visto antes. Mãe, parece que tudo que eu faço precisa ser perfeito. Tenho medo de que, se eu falhar, as pessoas não me vejam mais como eu realmente sou. Ana o abraçou, o coração apertado. Ela sabia que a pressão de ser extraordinário pesava sobre ele. Carlos, ouvindo as palavras do filho do outro lado da sala, entrou e sentou-se de frente para Tiago. Filho, a perfeição não é o que esperamos de você. Você não precisa provar nada para ninguém, exceto para si mesmo. Disse Carlos, com os olhos cheios de seriedade e amor. Nos meses seguintes, Carlos e Ana decidiram dar a Tiago um tempo longe das atividades que envolviam suas habilidades. Levarão-no para uma pequena vila nos arredores da cidade, onde a família pôde desfrutar de tardes tranquilas à beira do rio e noites estreladas, longe das câmeras e da curiosidade alheia. Lá, Tiago redescobriu as simples alegrias da infância, correndo pelos campos e aprendendo novas habilidades como remar e pescar. Carlos e Ana o observavam com sorrisos aliviados, sabendo que proteger a felicidade de seu filho era mais importante do que qualquer fama ou realização. Numa dessas tardes, enquanto o sol se punha e tingia o céu de laranja, Tiago sentou-se ao lado de Ana na varanda de casa. Mãe, eu entendi. Não preciso agradar a todos. Só preciso ser feliz. Disse ele, com um sorriso sereno e seguro. Ana o abraçou, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Carlos, observando de longe, sentiu o coração se encher de orgulho. Ele sabia que, independentemente dos desafios que enfrentassem, o amor e a união de sua família seriam a base sólida para superar qualquer adversidade. Nos anos seguintes, Carlos, Ana e Tiago encontraram o equilíbrio entre a vida familiar e o talento extraordinário de Tiago. O menino, agora um adolescente alto, com olhos brilhantes e um sorriso confiante, continuava a se destacar, mas com um entendimento profundo do que realmente importava. E Carlos e Ana souberam que, mais do que nutrir o talento do filho, proteger sua alma e manter sua pureza eram suas maiores conquistas. Quando Tiago completou 18 anos, decidiu se candidatar a uma universidade renomada para seguir seu amor pela pesquisa científica. Mas, dessa vez, diferente das expectativas da sociedade, Tiago fez não para provar algo, mas por sua verdadeira paixão por aprender e explorar. Carlos e Ana não conseguiam conter orgulho ao verem seu filho, agora um jovem adulto, com confiança e uma compreensão profunda de seu próprio valor. Numa noite, antes de Tiago partir para a universidade,
Toda a família se reuniu à mesa para o jantar. A luz quente das lâmpadas iluminava os rostos familiares. E as lembranças de toda a jornada que compartilharam estavam estampadas nos olhos de cada um. Ana segurou a mão do filho, sentindo a força e a maturidade em seu aperto. Filho, sempre acreditei que nada pode te impedir quando você faz tudo com o coração. Disse ela. A voz suave, mais firme. Carlos olhou para Tiago, o coração cheio de emoção. Algo raro para ele. Você me ensinou muito, Tiago. Não sobre sucesso, mas sobre como enfrentar a vida com bondade e humildade. Nunca se esqueça disso, meu filho. Tiago sorriu, os olhos brilhando sob a luz suave. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Onde quer que eu esteja ou o que quer que eu faça, sempre saberei que tenho uma família que me apoia, respondeu ele, com uma voz cheia de amor e certeza. Aquela noite terminou com risadas e histórias compartilhadas. No dia seguinte, enquanto Tiago se afastava em direção à sua nova jornada, Carlos e Ana ficaram em frente ao portão de casa, observando o filho até que ele desaparecesse no horizonte. Uma sensação de felicidade e tranquilidade os envolveu. Como se tudo o que haviam enfrentado tivesse valido a pena por aquele momento. Carlos envolveu Ana em um abraço, sentindo o coração dela bater em sincronia com o seu. Eles olharam para o céu, onde os primeiros raios do amanhecer começavam a surgir. E sabiam que, independentemente das tempestades futuras, haviam construído uma família com o amor como o alicerce mais forte. E sabiam que, a partir dali, qualquer que fosse o desafio, sua família permaneceria unida, resiliente e inquebrável. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.